Então hoje é Jagadharma, capítulo 16 do Sri Bhaktivinoda Thakur Prajanatha. Então, Maya Shakti é a causa do nosso infortúnio. Deveriam as divas ter que sofrer dessa maneira se a onipotência e a onisciência de Sri Krishna tivessem mantido Maya longe delas? Baji. Maya é uma transformação refletida da potência interna de Krishna, Swarupa Shakti. E ela é como um forno ardente onde as divas que não são qualificadas para o Seva Krishna são punidas até que se tornem prontas para o mundo espiritual. Maya é uma criada de Krishna a fim de purificar as divas que se rebelaram contra Krishna. Ela as pune, dá a terapia apropriada e as purifica. A diva infinitesimal esqueceu que ela é uma serva eterna de Krishna e por essa ofensa Maya, na forma de uma bruxa, Pishati, a pune. O mundo material é como uma prisão e Maya é o carcereiro que prende as divas rebeldes e as pune, assim como um rei constrói uma prisão para o benefício de seus súditos. Da mesma maneira, Bhagavan mostra sua imensa misericórdia pelas divas ao fazer deste mundo material uma prisão e designar Maya como sua guardiã. Prajanatha. Bom, se este mundo material é uma prisão, isso também requer algumas algemas apropriadas. Quais são elas, Babaji? Maya encarcera as divas ofensivas com 3 tipos de algemas. As algemas do mundo do modo da bondade, Sattva-guna, do modo da paixão, Rajoguna, e dos modos da ignorância, Tamoguna. Essas algemas prendem a diva segundo sua inclinação nas qualidades tamásica, rajásica e svática. Elas podem ser feitas de diferentes maneiras, tais como ouro, prata e ferro. Mas isso não faz diferença para a dor de estar preso por elas, Prajanatha. Como podem as algemas de Maya atarem as divas atômicas conscientes, Babaji? Os objetos deste mundo material não podem tocar os objetos espirituais. Todavia, logo que a diva desenvolve a concepção de que ela é desfrutadora de Maya, sua forma espiritual atômica é encoberta pelo corpo sutil feito de falso ego. Isso é porque as algemas de Maya atam suas pernas. As divas que têm um ego sática residem nos planetas mais elevados e são chamadas devatas. Suas pernas são aprisionadas por correntes sváticas feitas de ouro. As rajásicas divas têm uma mistura de propensões dos devatas e dos seres humanos. Elas são confinadas em algemas rajásicas feitas de prata, e as divas tamásicas, que são loucas por saborearem Jadananda, na bem-aventurança derivada da matéria grosseira, são atadas por algemas tamásicas de ferro. Uma vez que as divas sejam aprisionadas nessas algemas, elas não podem deixar esta prisão, embora sofram vários tipos de misérias, elas permanecem em cativeiro. Prajanatha, que tipos de karmas, atividades as divas executam enquanto confinadas na prisão de Maya? Babaji, inicialmente a diva realiza karma para proporcionar prazer sensual, que deseja segundo suas propensões materiais, então ela realiza karma para tentar liberar-se das misérias que resultam de estar aprisionada pelas algemas de Maya. Prajanatha, por favor, explique o primeiro tipo de karma detalhadamente. Babaji, a cobertura do corpo grosseiro material tem 6 estágios, ou seja, nascimento, crescimento, existência, reprodução, declínio e morte. Essas 6 transformações são os atributos inerentes ao corpo grosseiro. A fome e a sede são as deficiências. A diva piedosa, que está situada no corpo material, é controlada pelo comer, dormir, atividades sensuais, segundo os desejos dos sentidos materiais, a fim de desfrutar de confortos materiais. Ela se ocupa em uma variedade de atividades que karma, que nascem de seus desejos materiais durante o curso do tempo de sua vida. Ela realiza 10 tipos de cerimônias purificatórias, punhas, sânskaras,
e outros 18 ritos sacrificiais prescritos nos Vedas. Sua intenção é de acumular créditos piedosos através desses karmas, assim ela pode desfrutar de prazeres materiais ao nascer em uma família bramínica, ou prazeres materiais ao nascer em uma família bramínica, ou prazeres, ou outra família de alta classe deste mundo, e depois disso obter os prazeres celestiais nos planetas elevados. Deste modo, ela se ocupa no caminho do karma. Em contraste, as divas condicionadas ímpias se refugiam em adharma e desfrutam da gratificação dos sentidos de uma forma mundana ao realizar vários tipos de atividades pecaminosas. As divas na primeira categoria alcançam os mais elevados planetas e desfrutam dos prazeres celestiais como resultado de suas atividades piedosas. Quando esse período de desfrute acaba, o que realmente acontece? Elas nascem neste mundo material novamente como seres humanos ou em outra forma de vida. As divas na segunda categoria vão para o inferno por causa de suas atividades pecaminosas e, após sofrerem variedade de misérias lá, nascem novamente na Terra. Deste modo, a diva atada por Maya e enredada no ciclo de karma vagueia daqui para ali buscando por gratificações dos sentidos. E às vezes ela também desfruta de algum prazer temporário como resultado de suas atividades piedosas, punya karmas, e sofre misérias por causa de seus pecados. Papa. Brajanata, por favor, descreva o segundo tipo de karma, Babaji. As divas situadas no corpo grosseiro suportam imenso sofrimento devido às deficiências deste corpo e realiza vários tipos de karmas na tentativa de minimizar essas misérias. Ela coleta vários alimentos e bebidas para mitigar sua fome e sede, labuta arduamente para ganhar dinheiro para que possa comprar alimentos facilmente. Ela coleta roupas quentes para proteger-se do frio, casa-se para satisfazer seus desejos sensuais e trabalha duro para manter a sua família, filhos e para satisfazer suas necessidades. Ela toma remédios para curar doenças do corpo grosseiro, luta com os outros e vai para a corte judicial para proteger os seus recursos materiais. Ela se entrega a várias atividades pecaminosas, tais como lutar, invejar, roubar e outras convenções, porque é controlada pelos 6 inimigos, ou seja, kama, luxúria, kroda, ira, mada, intoxicação, morra, ilusão, matsarya, inveja, bhaya, medo. Todas essas atividades são para aliviar os seus sofrimentos. Assim, a vida inteira, as divas desnorteadas é desperdiçada em tentar satisfazer seus desejos e evitar o sofrimento. Brajanata. O propósito de Maya não seria satisfeito se ela tivesse apenas coberto a diva com um corpo sutil? Babaji, o corpo grosseiro também é necessário, porque o corpo sutil não pode realizar trabalhos, desejos. Se desenvolve no corpo sutil por causa das atividades que a diva realiza em seu corpo grosseiro. A diva recebe um outro corpo grosseiro que é adequado para satisfazer os seus desejos, tais desejos, né? Brajanata, qual é a conexão entre karma e os seus frutos? De acordo com a escritura Mimamsa de pensamento, Ishvara não pode conceder os frutos do karma porque ele é somente um objeto imaginário. Os seguidores dessa escola dizem que a realização do karma produz um tattva chamado apurva. E este apurva dá frutos de todos os karmas. Isso é verdade, Babaji? Os seguidores da escola Mimamsa não conhecem o verdadeiro significado dos Vedas. Eles têm um entendimento muito básico de que os Vedas geralmente prescrevem vários tipos de sacrifícios e eles forjaram uma filosofia baseada nisso, mas esta doutrina não
é encontrada em nenhum lugar nos Vedas. Ao contrário dos Vedas, declaram muito claramente que Ishvara concede todos os frutos do karma. Por exemplo, Svetashvatara Upanishad, Mundaka Upanishad, Rig Veda, eles declaram: Kshirodakshai Vishnu e a Diva residem neste corpo temporário como dois pássaros amigos em uma árvore. Pipala. Desses dois pássaros, a Diva saboreia os frutos da árvore de acordo com o seu karma, enquanto que o outro, Paramatma, não saboreia os frutos, mas simplesmente observa como uma testemunha. Bom, o significado deste shloka é que esse samsara é como uma árvore pípala na qual dois pássaros estão pousados. Um deles é a Diva, condicionada, e o outro é seu amigo Ishvara, Paramatma. Bom, eu acho que eu vou repetir aqui. Kshirodakshai Vishnu e a Diva residem neste corpo temporário como dois pássaros amigos de uma árvore pípala. Esses dois pássaros, a Diva saboreia os frutos da árvore de acordo com o seu karma, enquanto que o outro, Paramatma, não saboreia os frutos, mas simplesmente observa como uma testemunha. O significado deste shloka é que este samsara, o material é uma árvore pípala, no qual dois pássaros estão pousados, um deles é a Diva, condicionado, e outro é seu amigo, Ishvara. Paramatma, o primeiro pássaro saboreia os frutos da árvore, enquanto que o outro pássaro simplesmente observa. Isso significa que a Diva, que está atada por Maya, realiza karma e desfruta dos frutos de Ishvara, o senhor de Maya. Concede, de acordo com o karma da Diva, esse passatempo de Sri Bhagavan continua até a Diva voltar-se para ele. Agora, onde está aqui o apurva dos seguidores da filosofia Mimamsa? Pense sobre isso. Você mesmo, a doutrina ateísta jamais pode ser completa e perfeita em todos os aspectos, Vrajanata. Por que você disse que karma não tem começo? Babaji. Bom, a raiz de todos os karmas é o desejo de praticar karma, e a causa original desse desejo é a vida, a ignorância. A vida é o esquecimento da verdade. Eu sou um servo eterno de Krishna, e isso não tem uma origem no tempo mundano. Ao contrário, isso se origina na junção tatasta dos mundos material e espiritual. Por isso é que karma não tem origem no tempo mundano. E por essa razão, ele é chamado sem começo, Vrajanata. Qual é a diferença entre Maya e Avidya? Babaji. Maya é uma Shakti de Krishna. Esse Krishna, ele criou o universo material através dela e instigou a purificar as divas que são aversas a ele. Maya tem dois aspectos, Avidya e Pradhana. A vida está relacionada às divas, enquanto que Pradhana está relacionada à matéria inerte, o aglomerado. Quando o aglomerado é inerte, o mundo mundano tem origem Pradhana, enquanto que o desejo da diva se realiza através de atividades materiais, tem origem Avidya. Há também duas outras divisões de Maya, ou seja, Vidya, conhecimento, Avidya, esquecimento. Ambas estão relacionadas à diva. A Vidya ata a diva, enquanto que Vidya a liberta. A faculdade de Avidya mantém agindo, enquanto a parada diva permanece no esquecido, acho que é no esquecimento de Krishna, mas quando ela se torna favorável a Krishna, é substituída pela faculdade de Vidya, Brahmagyana, assim por diante, não somente atividades particulares da tendência do conhecimento, Vidya,
Vidya Vritti, quanto a descrição é desenvolvida, a discriminação, perdão, é desenvolvida, a diva tenta ocupar-se em atividades auspiciosas, e quando a discriminação amadurece, o conhecimento espiritual se manifesta, a Vidya cobre a diva e Vidya remove a cobertura. Bom, 1-6. Atato Brahma Jignasa, agora chegou a hora de você nem querer sobre a verdade sobre o Brahman. Isso é o Taramimamsa, algo muito elevado. Agora nós também temos o Tattva Dharma Jignasa. Isso é um Purna Mimamsa, algo que é inferior. Como Alashrada não deveria ser visto como algo ruim. Claro que em certa posição esse tipo de fé é ruim. Claro que em certa posição esse tipo de fé vai ficar incomodada, vai ficar abalada, mas ela não vai embora. Você tem alguma dúvida, mas a sua fé permanece ali. Satipurari Goswami Maharaj conta que uma história que escreveram para ele sobre um senhor que falava que tinha dificuldade de aceitar que Krishna era Deus, talvez pelo seu contexto cristão, o qual havia vivido. Então Satipurari Maharaj falou: eu entendo isso, mas na realidade a gente quer fazer você entender que Krishna não é Deus. Você tem que aprender que Krishna não é Deus. A humildade Gaudiya Vaishnava é muito dinâmica. Tem que saber com quem você vai ser humilde. Swami Maharaj Prabhupada costumava dizer: em casa você tem que ser como um cordeiro manso, e fora de casa como um leão em caça. Isso significa que com os Vaishnavas nós devemos ser muito humildes e tolerantes. Mas em sua maneira escritural se pode entender que Krishna não é Deus, que ele é o seu amigo, o seu amante, o seu filho. Isso começa quando Krishna fala Aham Sarvasya Prabhavu. Esse verso vai explicar se você entende que ele é tudo, você passa a adorá-lo com amor e devoção. E isso faz com que você acabe esquecendo que ele é Deus. Uma coisa é você trilhar o caminho religioso na forma humana de vida, e outra coisa é você usar uma tinta para pintar o seu caminho espiritual e transcender os aspectos humanos. Anartha Nivriti é um estado nebuloso de certa maneira. Quando os anartas são removidos, as pessoas chegam em Nishta. Em Nishta podemos dizer que há traços de aspectos positivos, enquanto que Anartha Nivriti se tem os traços de aspectos negativos. No Gaudiya Vaishnavismo você vai do negativo em direção ao positivo. Quando você está em Anartha Nivriti, você está em metade Bhajana Kriya, metade em Nishta. Quando os anartas são removidos, nós conseguimos praticar melhor, ter mais resolução e muito mais atenção nas práticas. Esse é o efeito. Nós adoramos Narasimha, Ramachandra e outros avataras, entendendo que eles são manifestações de Krishna. Quando os anartas vão embora, você pode até pensar: eles foram embora, mas podem voltar, tem muitos outros anartas. Devido à humildade você pode pensar isso, mas o fato é que os anartas vão embora e você vai tirar um fardo das suas costas. O sintoma mais proeminente é esse pensamento: agora eu vou conseguir praticar com mais facilidade porque os anartas estão atrapalhando a minha prática. Então você sente que pode praticar melhor. Sundarashinha é Sat Ashvarya, ou seja, a manifestação do Senhor que vai manifestar opulências. Narasimha Deva tem um lugar proeminente na lida de Chaitanya Mahaprabhu. A deidade Pramaraj Ishtadevata dele é Krishna, assim como também é Shukadeva, Narada Muni, Vyasadeva, os principais oradores do Bhagavatam. Todos eles adoram Krishna.
No Passatempo de Mahaprabhu no Gaura-lila, nós vemos a atuação de Nishinradeva quando os muçulmanos quiserem interromper o Nama Sankirtan e quebrar a Mridanga. Quando você sai dos anartas, você percebe que é como tirar o fardo das costas. Quando os anartas são removidos, percebemos uma grande resolução e habilidade em nossa prática. Nishinradeva é muito importante nos passatempos de Mahaprabhu para que o Nama Sankirtana pudesse prosperar. Ali esteve a proteção de Nishinradeva. Devemos orar a Nishinradeva para que ele possa revelar o significado de Bhagavan para nós. Nós vemos a importância de Narasimha para Sridhara Swami, porque ele pôde entender o Bhagavatam. Pela misericórdia dele, inclusive as deidades adoráveis dele era Nishinradeva. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur ia no Arati de Yogapith, ele adorava Narasimhadeva antes. Nós adoramos Narasimha Bhagavan, mas o nosso ideal não é Vaikuntha. Ele pode nos ajudar, sim, mas o nosso ideal é Goloka Vrindavan. Nós temos que tomar cuidado ao afirmar que somente adoramos a Krishna. Somente queremos Krishna, isso é muito perigoso. Como falou o Prabodhananda Sarasvati, quem se importa com Narasimha? Quem se importa com Rama, com Kurma? Mas devemos entender que essas afirmações são de grandes devotos e este não é o nosso caso. Devemos ter cuidado para não cair no aspecto mundano. Bom, temos que entender que nossa posição atual é a posição desses devotos tão elevados de Krishna, pois Prahlada, Narada, etc. Nós podemos entender que existe diferença entre eles, mas temos que respeitá-los, assim como as Gopis fazem quando Narada Muni ia Vrindavana, elas o respeitavam, o escutavam, etc. Prahlada é um parshada do Senhor, nós podemos ter algum adhikara para o Bhakti, e esse adhikara pode nos levar para Goloka Vrindavana também. Rupa Goswami é um Madhurya Bhakta, mas teve que se mover da sua posição subjetiva para uma posição neutra. Neutra, né? Para poder escrever o Bhakti Rasamrita Sindhu. O tipo de respeito e reverências que os devotos de Gokula mostram para os devotos de Vaikuntha demonstra o quanto eles são elevados. Rupa Goswami estava em Madhura Rasa, mas teve que ensinar Shakya Rasa, Shanta Rasa, etc. Então vemos que em alguns momentos deve-se recuar da sua posição para ensinar as pessoas. Para a pregação, para ensinar as pessoas, você pode falar da posição das Gopis e que elas são mais elevadas que Prahlada, mas se você começa a ofender Prahlada Maharaj, nunca alcançará as Gopis. Se Rupa Goswami permanecesse fixo no seu bhava de Madhurya, como ele poderia se mover e escrever sobre Dasya Rasa, Shakya Rasa, Vatsalya Rasa? Não haveria como. No Bhagavata nós podemos ver uma gradação dos devotos. No começo Shuddha Bhakta Prahlada Maharaj, em seguida Hanuman, depois Pandavas e deles Jados, depois Uddhava, Gopis, devotos de Vrindavana, e assim sucessivamente, ou seja, existe uma gradação entre devotos. Em algum momento vamos escutar que Lakshmi Devi é superior a Ambarish Maharaj e é superior a Sukadeva Goswami. Nós podemos entender isso, que em certo sentido é verdade, mas temos que olhar para o plano subjetivo, devemos nos mover do plano objetivo para o plano subjetivo, e assim poderemos entender que talvez não seja assim, que Sukadeva Goswami, por exemplo, seja superior a Lakshmi de acordo com seu bhava. Isso é algo que pode ser dito, mas entendendo que isso é muito objetivo, mas que nós devemos considerar o lado subjetivo das coisas. Kalyana Kalpatara. Ó meu coração, por que você permanece absorvido inconscientemente nos temporários prazeres dos renuncie a toda a expectativa de desfrutar dos objetos materiais.
Abrigue-se aos pés do meu mestre espiritual e você conquistará o mundo de nascimentos e mortos neste humilde servo, servo. Tem certeza disso? Bom, seja então Hariwai Vilaça 324, sétimo Vilaça. Seja piedoso ou pecaminoso, nós não podemos nem tocar, nós não podemos nem mesmo tocar uma pessoa que tem adorado o Senhor Hari com oferendas de folhas de tulas, porque ele tomou... porque ele foi levado pelos Vishnudus. Esse aqui é falando do Jamadutas, Texto 325, ó sábio, aquele que tem abandonado todos os desejos materiais, enquanto adora a superalma, e o devoto que adora o Senhor Vishnu, com oferendas de tudo, folhas de tudo, são considerados no mesmo equânime, estão no mesmo estado, né? No mesmo estágio, no mesmo nível. Tá. 326, o Senhor Keshava se torna muito facilmente satisfeito pela fragrância das folhas de tulasi, malati, flores malati, e o leite de uma vaca marrom. Então, o Chaitanya Charitamrita Adilila 2, verso 67. O próprio Senhor Krishna é a verdade absoluta, única e íntegra. A verdade fundamental, ele se manifesta sob 3 aspectos: Brahman, Paramatma, Bhagavan. O significado desse verso nos fez parar de argumentar. Agora ouvir o outro verso do Srimad Bhagavatam. Todas as encarnações de Deus são ou porções plenárias ou parte das porções plenárias de Purushavatas, Krishna. Porém, é a própria suprema personalidade de Deus em cada era, quando os inimigos de Indra perturbam o mundo, ele o protege por meio dos seus diferentes aspectos. O Bhagavatam descreve os sintomas dos atos das encarnações, geral inclui Sri Krishna entre elas. Bom, então aí, filosofando, é menos mal inquietar-se na dúvida do que descansar no erro. Filosofando aqui, para terminar, filosofando. O respeito foi inventado para cobrir o lugar vazio de onde deveria estar o amor. Mais umas aqui só para dar o tempo aqui. A virtude moral é o resultado do hábito. Quanto mais esperto se está para o mundo material, mais a dormir se está para o espírito. Simplicidade é o último degrau da sabedoria. Okay. Tem muita frase de presidente, é muito... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já, então a gente começa com o espaço do Bhakti Bhagavad Godana Shamaraj. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu fisicamente deste mundo no Sri Gaudiya Mata, em Bagdazar, Calcutá, 1º de janeiro de 1937, 5h30 da manhã. Foi um evento notável, inexplicável. Por quê? Bom, porque todos os relógios eles pararam, né? Eles se congelaram. Até hoje, quando você vai lá, você vê os relógios lá, eles não mexeram no relógio. Né? Foi 5h30, naquele momento que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele partiu. Né? Agora, claro, essa foi a partida física, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas ele sempre permanece conosco, né, através do seu espírito, com as suas bênçãos, ou seja, porque, na verdade, ele foi um instrumento, né, de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur havia orado, né, uma grande... para ajuda, né, Bhaktivinoda Thakur pediu ajuda, porque ele havia percebido, né, que o Gaudiya Vaishnavismo tinha ido pro buraco, assim, uma coisa assim. E ele orou e ele tinha muitos planos, né, para o Gaudiya Vaishnavismo. Ele queria que o Gaudiya Vaishnavismo fosse algo assim muito
é muito especial para todas as entidades vivas. Inclusive ele também, um dia ele falou, olha, algum dia aqui em Maiapo, pessoas de pele branca vão estar gritando Itagora Haribou, Itagora Haribou, né? Ele fez essa previsão, e aí hoje acontece. Ele falou, os juízes vão usar tílaca, né? Eu conheci um juiz devoto que usava tílaca, enfim. Então, de certa maneira, e ele falou também que a outra previsão de Bhaktivinoda Thakur era que todas as outras sampradayas iam beber, iam ser ajudadas pelo Gaudiya Vaishnavismo. E a gente vê também que isso acontece, né? Ou seja, quando a gente vê a Ramanuja Sampradaya, enfim, todos esses movimentos transcendentais, eles, de certa maneira, ou seja, Vaishnavas, eles se aproveitaram, de certa maneira, do esforço de Swami Maharaj Prabhupada, que veio para o Ocidente, trazendo a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu para o Ocidente, né? E mais uma coisa muito interessante, que no momento que ele está deixando o corpo, nas instruções finais para o Prabhupada Ocidente, ele falou, todos devem se unir sob um único abrigo, né? O abrigo de Srimati Radharani. Todos devem espalhar a mensagem de Rupa Raghunatha com pleno entusiasmo, né? E qual é a mensagem de Rupa Raghunatha? Rupa Raghunatha são dois Goswamis, né? Rupa Raghunatha. Rupa Goswami e Raghunatha Goswami são duas grandes personalidades, são os pilares da nossa Sampradaya, e a mensagem deles é que nós devemos fixar as nossas mentes, né, ao serviço de Radha Krishna. Então, é isso, ou seja, quando a gente está realizando nossas atividades, a gente tem que estar com a nossa mente fixa em Radha Krishna. Claro, eu não consigo, tudo bem, ninguém consegue, mas se você conseguir aí 1 minuto por dia, 30 segundos por dia, isso já é muito poderoso, entende? Então por isso, quando você canta o Mahamantra, a ideia é essa, que a sua mente esteja ali, né, nos pés de Sri Radha Govinda. Isso é como a instrução assim, muito, muito poderosa, né? Então, o Rupa Goswami é o nosso Abhideya Prayojana, Abhideya Acharya. Então, ele que dá as instruções de como você tem que praticar, o que você tem que cantar, a maneira que você realmente vai se relacionar com Krishna através da prática. Como a gente pode ter uma conexão com Krishna a não ser através da prática? É a prática mesmo. Então você acorda cedo, você canta japa, você escuta o shastra, você serve a deidade, você faz serviço. Isso é realmente Abhideya Tattva. Então o Rupa Goswami, ele, através do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele traz ali todas as instruções que você precisa ser. Ou seja, o livro começa Anyablashita Shunyangana Karamadyanavritam Anukulena Krishna Nushidam Bhakti Uttamam. Então o livro começa com essa instrução, que você precisa, está mostrando o Uttama Bhakti, o Bhakti mais elevado. E aí vai mostrar para você o que? Vai mostrar como você precisa, na fase, por exemplo, de Sadhana Bhakti, ser um Uttama. Então você dessa fase. Existe a fase de Sadhana Bhakti, a fase de Bhava Bhakti e a fase de Prema Bhakti. Então você tem que ser o Uttama nessas 3 fases. Claro, agora a gente está na fase de Sadhana Bhakti. Então não adianta querer tentar se aproximar de estágios superiores se você não domina o seu sadhana. Então o sadhana é super importante, como um avião. Um avião, ele vai assim, para ele estar lá no alto, ele precisa percorrer como falar? Como? A pista para ele decolar, não é assim? Ou seja, então ele vai decolar. Então ele pega uma velocidade, não sei quando ele vai, e começa. Aí de repente ele fica lá em cima. Claro, vai ter turbulências, mas lá em cima já tá bom, né? Você tá lá em cima, se não cair, excelente. E isso, então é o quê? O que acontece? Acontece que você precisa pegar essa velocidade e o seu Sadhana Bhakti. É um impulso para você subir. Então, sem o Sadhana Bhakti, você não pode subir. Isso que eu estou falando, né? E Rupa Goswami,
traz isso. O Raghunath Das Goswami, ele traz o quê? O Prayojana, ou seja, a meta final. Você precisa praticar isso, entendendo que vai ter um objetivo, não é que você vou praticar para quê? Para quê? Para você chegar lá, para você ter um relacionamento, né, com Radha Krishna, um relacionamento com Balarama, com o Chakas. Você precisa disso, basicamente isso, né? O Prayojana nosso é esse. Você vai lá, está nos passatempos de Radha Krishna, nos passatempos de Balarama. É isso, você precisa, de Krishna e Balarama, você precisa entender a importância da meta. Porque se você não tem a meta, aí fica difícil, você não sabe para onde vai chegar. Se você não sabe para onde vai chegar, em que você vai meditar? Então, por isso, então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, vocês precisam trabalhar unidos, né? Unidos. Ele tá explicando aí o poder do Sankirtan, né? Se refugiar nesse refúgio único, Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu realmente, através de Rupa e Raghunatha, são a nossa... Ele mostra que a gente tem que seguir esse caminho. Então, a gente segue aqui com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Pouco depois de revelar os Gayatris Mantras a alguns discípulos dentro do seu quarto, Prabhupada Bhaktisiddhanta os ouviu conversando sobre o significado do Kama Gayatri. O Kama Gayatri é um Gayatri que a gente recebe, ou seja, na verdade é um dos Gayatris principais da nossa Sampradaya, é o Gopal Mantra e o Kama Gayatri, né? E claro, ele tem um significado assim, muito, muito esotérico, né, o Kama Gayatri, né? Ou seja, uma coisa assim muito muito romântica, muito assim, o amor romântico, entrar, atuar nesses passatempos assim, bem íntimos, né, de Radha Krishna. O Kama Gayatri é uma coisa assim bem elevada, né? Então o que acontece? Quando você pensa no Kama Gayatri, você vai pensar o quê? Na possibilidade de jogar flores em Radha Krishna. É como se Radha Krishna estivessem juntos ali e você tivesse pushpa, ou seja, você vai jogar flores no casal divino, né? E naquele momento, né, Sridhara Maharaj, né, ele entrou no quarto do seu Gurudeva, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, olhou para cima com uma expressão profundamente desapontado e comentou gravemente que é muito difícil jogar uma flor em Krishna. O César Maharaj ele fala isso, né? É bem difícil isso, né? César Maharaj deduziu, né, os sentimentos internos do seu Guru Maharaj, né? Ou seja, claro, porque o que aconteceu? Prabhupada Bhaktisiddhanta estava ali, aí ele deu o Kama Gayatri para os discípulos, disse, que legal, agora a gente vai jogar florzinha em Krishna, vai ser muito lindo, e é uma coisa meio estranha. Mesmo tem um passatempo, né, com Prabhupada Bhaktisiddhanta, com César Maharaj, assim que aconteceu, bom, que é na verdade um fato, né, é que quando eles foram... Eles propuseram para Sri Maharaj fazer o Jula Jatra. Jula Jatra é como você botar Radha Krishna, né, num balanço e você balançar Radha Krishna. Isso é uma coisa muito popular na Índia, bom, naquele momento acho que era mais, não sei. E as matas, os templos estavam fazendo isso, botar Radha Krishna sentadinho e ficar balançando, né? E é uma adoração que se faz, é um período, né? Não sei quanto que dura isso, mas enfim, eles estavam fazendo isso. E falaram, falou Gurudeva, falaram com o Sri Maharaj, seus discípulos, vamos fazer também aqui no nosso tempo, tá todo mundo fazendo, né? Muitas pessoas estão, isso vai ser bom para pregação, muitas pessoas estão chegando. Ele falou, jamais, jamais. A gente não tem sentimento para ficar balançando Radha Krishna, a gente não tem isso. Então, ele falou, eu prefiro ter menos pessoas. Aí ele disse, na verdade, a minha vida toda eu fiquei com poucas pessoas, porque eu sempre disse a verdade, né? E a verdade não é muito popular, essa é a verdade. Se você diz muita verdade, as pessoas vão ficando, ai, não, chato. E aí, se você pensa em Radha Krishna, se você cria uma fantasia na sua mente, e você tem muita raiva, muita luxúria, muita ira, sei lá, você tem esse inveja, então
imagina, como você vai ficar falando de Radha Krishna com todos esses sentimentos negativos aí dentro de você? É uma coisa muito estranha. Nunca você vai conseguir tocar em Radha Krishna. E muito menos, aí que ele fala, jogar flores em Radha Krishna. Você não pode, é uma coisa que não vai conseguir. Então, o que você precisa? Você precisa de purificação. E a purificação é o Gaura Lila, é se aproximar de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, de Advaita Acharya. É isso, você tem que aproximar dessas grandes personalidades, Gadadhara. É assim, você tem que desenvolver esse humor. Você primeiro se aproxima do Gaura Lila, para depois você poder se aproximar do Krishna Lila. Essa é a nossa... É o nosso caminho, é o nosso caminho que o próprio Bhaktisiddhanta estabeleceu e os nossos acharyas também estabelecem, né? Então ele fala aqui, ó, por dezenas de milhões de vidas, né, tenho tentado lançar uma flor sobre o corpo de Krishna, mas ainda não consegui. Mas novos iniciados estão planejando leviamente jogar flores em Krishna. Depois de devotar vida após vida, depois de incontáveis provações, ainda não consigo me aproximar desse ponto. Mas vocês novatos acham que por agora receberem um mantra alcançaram tudo. Não é uma coisa tão fácil, ou seja, não é como um doce, toma um doce, come, acabou. Não, não é isso. Na realidade, é um processo, assim, você vai cantar o Gayatri, esse Kama Gayatri, por exemplo, você canta ele, e você canta com um sentimento, claro, que vai te ajudar no canto do Mahamantra, e você pode até, e a nossa meditação nesse Gayatri é que você medita em Radharaman, né? Você pode meditar em Radharaman, porque na verdade ele está Radha Krishna juntos, né? E se diz que na realidade essa meditação, ela tradicionalmente, né, segundo nossos acharyas, você vai meditar numa primeira parte do Gayatri, você medita em Radha Madana Mohan. Depois, na segunda parte do Gayatri, você medita em Radha Govinda. E depois, na terceira parte do Gayatri, o Gayatri é dividido em 3 partes, né? Esse Gayatri. E você vai meditar em Radha Gopinata na última parte, ou seja, Sambandha, Bideya, Prayoja. Então você deveria meditar assim, dessa maneira. Para facilitar, você pode meditar em Radharaman, porque essas 3 deidades estão em Radharaman. Então, Radha Madana Mohan, Radha Govinda e Radha Gopinata estão em Radharaman. Você medita em Radharaman, show de bola, você não precisa se complicar mais. Mas não de ficar jogando flores em Radha Krishna, isso é uma coisa, por quê? Porque senão você vai criar uma artificialidade na sua mente, você achar que é muito fácil jogar florzinha, aí tá Radha Krishna, você pode meditar até em Radha Krishna, isso não tem problema, mas não que você esteja participando disso nesse momento de tanta purificação que você precisa, limpar o coração, tirar toda a sujeira, porque você está muito suja. Por exemplo, sei lá, é como se você fosse operar alguém, imagina o médico que vai operar alguém, entra cheio de barro, com o pé cheio de barro, imagina isso, né? Cheio de pé de barro, uma roupa toda suja, todo rasgado, fumando um cigarro. E aí ele vai operar alguém. Eu falo, não, peraí, não é assim não. Por quê? Ninguém vai querer ser operado por esse médico, né? Ele pode até, por quê? Porque ele precisa de uma purificação quando ele entra tudo de branco, tudo de azul, não é uma roupa assim que está toda descontaminada, né, para fazer a operação. É mais ou menos isso, né? Então a gente precisa se purificar muito para depois tentar meditar nesses passatempos, assim, nesses aspectos assim, tão elevados, né? Uhum. No momento da adoração da deidade, você vai meditar no Bija Mantra, lá nos mantras que o Pujari canta, né? Então, na verdade, nesse momento, ele vai estar pronunciando o mantra mentalmente o tempo todo, né? E claro, a deidade está ali já, ele precisa meditar na deidade e o mantra é para realmente absorver ele nesse momento, entende? Ou seja, né? Por exemplo, você está adorando Gaura Gadada, ele está meditando em Gaura Gadada está ali. Então é a maneira. Na verdade, a deidade é a manifestação da misericórdia de Krishna para você ter um contato físico com ele, né? Então, Radha Krishna, Gaura Gadada, enfim, tudo isso. Mas você vai. A sua meditação são nos mantras. Então, tudo que você faz na adoração da deidade tem os mantras mentalmente que você canta, entende? Assim tem que ser.
São deidades diferentes, são três deidades, as deidades principais de Vrindavan, assim, a gente pode dizer assim, então, existem algumas deidades principais de Vrindavan, e Radha Madana Mohan é a deidade que rege Sambandha, é a deidade que é Sanatana Goswami, essa deidade que pediu sal, né, bota um sal nesse chapate, não aguento mais, essa deidade, Radharamana. É a deidade que rege Sambandha Gyana, Sambandha Tattva, né? A deidade que rege a Bideia é Radha Govinda, né? Que é a deidade que foi ali. O templo que foi adorado. Ela foi adorada por Madhupati, claro, e também Rupa Goswami construiu esse templo, é um templo muito incrível em Vrindavan, claro que foi destruído, né? Ele tinha 7 andares esse templo, e agora ele tem 3. Os muçulmanos, os mongóis lá destruíram esse templo, e esse templo ele era visto lá de Delhi você podia visitar esse templo, eles falam isso, imagina. Claro, naquela época acho que não tinha edifício, não tinha nada, mas não sei que parte de Delhi também, mas dizem que você podia ver esse templo de Delhi. E Radha Govinda, perdão, esse é Radha Govinda, desculpa, esse é o Radha Govinda, que tinham 7 andares, né, Radha Govinda. E o que é Kurupa Goswami, Madhupati adorou ele, e o Radha Gopinata, que é o templo também que Kurupa Goswami construiu, mas esse templo ou seja, ele representa Prayodhana, a meta última, é o que Raghunatha Das Goswami ele traz pra gente. Então é mais ou menos isso, né? São as deidades. É como se fosse a base, né? Ou seja, é mais ou menos isso, é como se fosse a cintura de Krishna, né? Radha Madana Mohan. Depois como se fosse o tronco de Krishna, né? Radha Govindaji. E a cabeça seria como Radha Gopinath. É uma coisa assim. E a diferença é essa, por exemplo, quando você ora para Radha Madana Mohan, você ora para se estabelecer, para controlar os seus sentidos, para você se estabelecer na consciência de Krishna, para você lutar e estar lutando com seus anartas, você tem que se estabelecer uma relação com Krishna, você ora para isso. Na Radha Govinda, você ora para a sua prática, para você realmente meditar de uma forma correta quando está praticando, e Radha Gopinata você está orando para realmente desenvolver, para você realmente ter essa relação nos estágios superiores de devoção com Krishna. Né? Então, Sambandha. O que é Sambandha? Sambandha significa, tradução literal, relações. As relações, ou seja, quais são nossas relações? Então, quem é você? Então, você é o quê? Você é Jivatma, você é uma alma. Então, você é Divira Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakasha. Então, você entende isso. Que você é uma alma espiritual e que você tem uma relação com Krishna, só que eternamente você é um servo, uma serva de Krishna, a alma é serva de Krishna. Entretanto, a gente é tatashta. Tatashta significa que você está nas margens. Né? Então você tanto pode ter atração por Maya, como pode ter atração por Krishna. Isso nas margens, você não sabe se é areia, não sabe se é água, é mais ou menos isso. Né? Então tatashta, você sente atração por Krishna, você sente atração por Maya, você está aí meio no meio. Né? E quando você entender isso, entender o quê? Entender que onde você está? Você está no Devidam. Então esse Devidam é regido por outra energia de Krishna, Maya Shakti, e a energia que está castigando você. Ou seja, a energia que está deixando você ficar aqui, que vai falar, faça aí, acredita nisso. Maya significa aquilo que não é. Maya, acredita nisso, acredita, perda o seu tempo, fica aí no celular, fica com raiva, fica com inveja, fica com luxúria. Maya é mais ou menos, está te dando, ela tá regendo o pacote. Você já tem tudo aí, claro, porque você também tem os seus sentidos, né? Você tem a sua mente, a gente entende isso, mas a sua conexão com o mundo externo, com os vishayas, com os objetos sentidos, ela é regida por Maya. Maya está aí te testando e fazendo que você fique aqui. Isso então Sambandha é mais ou menos aqui. Por exemplo, você quer viajar. Então você já sabe que hora é a passagem, você comprou a passagem, você sabe que horas é a passagem, você sabe que tem que pegar um Uber,
você sabe que tem que estar com cartão de embarque, que tem que estar com documento. Você sambando, é como um conhecimento, algo conceitual, de relações que você tem com você a respeito de outros aspectos, que é o aspecto supremo, Deus, Krishna, o aspecto terrenal, que é onde você está condicionado, que é Maya Devi, você tem essa relação com ela, não tem jeito, né? Não tem jeito de você tirar a Maya da jogada, não tem como, Maya está aí. E realmente entender a sua posição, aí você vai atuar com isso, né? E a Abdeia é o que? A Abdeia é a prática mesmo. Então você precisa, quando você aceita Harinama, Diksha, ou mesmo o Diksha mesmo, Mantra Diksha, você entende o quê? Você precisa de instrução, Siksha, tem que estar junto, não tem como. Você tomar Harinama e não tem instrução. Como é que você sabe que o nome é tão poderoso? Quais são as ofensas que eu tenho que evitar? Você tem que entender tudo isso. E o Harinama, ou seja, o Guru te dá o Harinama, ou te dá o Diksha, você precisa agora colocar em prática, e aí o Siksha vai te ajudar. Você vai precisar de um Siksha que te coloque em bhajana, né? E isso é muito importante. Você precisa ter um gosto um gosto por praticar. Ou seja, você não vai ter o gosto. Como Jiva Goswami explicou, é a Jataruchi Raganuga Bhakti. Você não tem gosto, mas você entende que é Raganuga Bhakti que você pratica. Então, esse entender o que é Raganuga Bhakti, isso é Prayodhana, isso é a meta. Entende? Porque, por exemplo, eu vou cantar, mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Será que eu vou chegar lá em Vaikunta e vai ter lá Narayana, quatro braços, Lakshmi e essa distância toda? Porque, por exemplo, é como, por exemplo, a relação que você tem agora com o presidente da República. Qual é? Praticamente nenhuma, entende? Por quê? Porque ele está lá, ele governa, mas você não você não conhece ele, você não, sei lá, você não você não compartilha com ele, mas você faz parte do Estado, ou seja, você é um cidadão, assim, você pode votar, você tem que pagar imposto, né? Você tem que pagar imposto, e você precisa cumprir com seus deveres cidadão, senão vem a Receita Federal, vem a polícia, sei lá, se você quebrar alguma regra, mas o presidente, ele não, você está muito longe disso tudo, entende? Isso é Vaikunta, isso é Vaikunta. Agora, por exemplo, Goloka Vrindavana, o Maha Vaikunta, que é outro plano, isso Maha Vaikunta é tudo muito mais doce, você está brincando, você está tendo uma relação com um aspecto divino de uma maneira diferente, muito mais espontâneo, divertido, né? Krishna, ele gosta de brincar, ele gosta de roubar, ele gosta de enganar, enfim, é Krishna, então você está ali e você vai participar disso também. Então, quando a gente pratica a Abdeya, tá? Abdeya significa o quê? Significa procedimentos. Abdeya, procedimento. Como você vai fazer? Então, como vai ser meu Gayatri? Quanto tempo vai durar? Quais os Gayatris que eu vou cantar? Quantas voltas de japas eu vou conseguir praticar? Isso é Abdeya, isso é a prática, entende? Então eu vou ter que escutar Harikata, eu vou ter que nutrir a minha consciência, eu vou ter que, imagina, fazer tudo isso. Já a meta é para hoje, como eu te falei, a meta nossa está muito clara, eu quero ter amor puro por Deus. Agora eu não tenho nada, realmente eu não tenho isso, mas a minha meta é essa, por isso a Jataruchi Raganuga Bhakti, ou seja, eu pratico algo que é sem gosto, mas ainda assim eu vou realmente continuar nisso, porque a minha meta é ter uma relação Dasya Prema, ou seja, você tem uma relação amorosa com Deus ou seja, sustentada pela servidão, pela reverência, né? Isso pode ser em Madhurya, isso pode ser em Shakti também, não tem problema, mas é Dasya Prema, é uma relação de servo amoroso com Krishna, entende? É mais ou menos isso aí. Então, Prayodhana significa a meta, aonde eu vou conseguir, aonde eu vou chegar.
Como exemplo do avião, você sabe que vai chegar lá naquele país, né? E quando você entra no avião é o meio, ou seja, o avião é o meio, você sentou, tá ali, vem a aeromoça, vem não sei o quê, o comissário de bordo fala com você, você tem que. Isso é a bideia. Você pode ir no banheiro, vai, tá. Acabou. Agora, quando você chega, destino, esse é o destino final. Você se inicia em sambanda, né? Então, o que vai fazer? Tem uma cerimônia, vamos fazer a cerimônia de sambanda? Não, não tem isso. Não é uma cerimônia. Por exemplo, o que você está fazendo aqui é sambanda. Eu estou falando e você está ouvindo, não é isso? Então, isso é sambanda. Você está se estruturando, né? Por exemplo, a Índia ela foi invadida por vários povos. Todo mundo invadiu a Índia, todo mundo, né? Assim, todo mundo que quis invadiu a Índia, porque eles eram, assim, sei lá, né, alguma porcentagem da Índia, por exemplo, eles não estavam se muito preocupados com se armar e atacar as pessoas, se defender, eles estavam preocupados com prática espiritual, com cultivo. Não era um povo assim, claro, existiu algum povo guerreiro também, que ficou, mas a Índia, em algum momento assim, ela perdeu essa coisa assim desse poder militar. Então, os mongóis, muçulmanos, todo mundo, eles invadiram a Índia, dominaram a Índia. Então, eles chegavam lá por exemplo, eles violavam as deidades, quebravam as deidades, matavam os sacerdotes, eles faziam isso, né? E ficava. Mas o que aconteceu? Por que o conhecimento védico se manteve? Por que eles queimavam os livros, né? Mas por que o conhecimento védico se manteve? Por quê? Porque ele era passado assim, de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eles podiam lá destruir o templo, acabar com as deidades, mas em cada casa tinha uma pessoa que estava falando do Bhagavad Gita, o Ramayana, estava falando do Bhagavatam, estava transmitindo o conhecimento védico. Então se diz que o conhecimento védico, ou seja, essa cultura védica ela foi mantida mesmo, sei lá, com 500 anos de invasão dos mongóis, dos muçulmanos, enfim. E mesmo depois, quando os ingleses chegaram, também tentaram, não conseguiram. Não conseguiram acabar com isso. Por quê? É um conhecimento upanishádico. Conhecimento upanishádico significa o quê? É que o Upanishad, o termo do Upanishad significa sentar bem pertinho. Você senta bem pertinho, para quê? Para você escutar. Então isso você não pode destruir. Agora, claro, você pensar, mas isso tá bom, mas e agora? Por exemplo, a independência da Índia aconteceu, e 20% da população se preocupou com isso para fazer a Índia independente, lá lutaram com os ingleses e conseguiram isso, né? E mesmo depois disso, a influência inglesa foi muito forte, né, na cultura, né, porque eles entraram ali no sistema educacional, né, tirando esse conceito de guru, né, eles fizeram um estrago na Índia mesmo. Então se perdeu muito essa noção de que você vai fazer, né? Ou seja, como você tem que executar as coisas de maneira correta. E aí o que eu falo, sambanda é o quê? Sambanda, tá prestando atenção? Tem que prestar. Não importa. Eu tô falando para você. O sambanda é o quê? O sambanda é quando você aprende o conhecimento, esse conhecimento inicial, né? Você precisa aprender isso. Você precisa aprender que você... e como você aprende isso? Através desse jeito, da audição, Shravana, você escuta, não é assim? E através das escrituras também. Então não existe assim uma cerimônia, assim, bom, sei lá, pode até que exista, eu não sei. Mas não existe, porque você agora vai ser... Claro, para estudar os Vedas eu sei que tem, mas isso é uma coisa mais formal. Mas para você realmente aprender esse conhecimento, é o que Krishna fala. Tadvidi pranipatena pariprashena sevaya. Então Krishna explica, você se aproxima, né, e você entende que o plano divino é uma coisa superior
é superior ao plano divino e você precisa se render a esse plano divino. Não adianta você chegar, agora eu vou aprender tudo, vou aprender os versos que eles sabem, vou começar... Não é assim. E eu vou fazer um monte de perguntas desafiadoras, também não vai funcionar. Você faz as perguntas com uma intenção de realmente aprender, que você precisa realmente disso, você realmente sente esse interesse, um interesse muito especial, né, esse interesse a respeito de Sambanda. E claro, e no momento da iniciação, como eu falei, o Guru ele te dá o mantra e aí ele te dá o Siksha também, ou seja, como se estivesse te iniciando em Sambanda, de certa maneira. Por quê? Porque ele está te dando conhecimento, mas só que você também tem um conhecimento preliminar. É o Shravana Guru, por exemplo. Shravana Guru é o Guru de quem você escuta. E o Vartma Pradaksha Guru é o Guru que te coloca em bhajana, te coloca em prática. Aí você tem o Diksha Guru, e o Diksha Guru pode ser Nama Guru ou Mantra Guru, e depois Sannyasi Guru. Então você tem todo um conjunto, assim. Você tem vários gurus, mas Guru é uma coisa só, entende? E é o Guru que vai te dar o Sambandha Gyana. De certa maneira você vai aprender isso, né? É do Guru mesmo, é do Guru. E o Guru é plural, são muitos gurus que você precisa, e aquela pessoa que está te ajudando na sua vida espiritual, ele é o seu guru, né? Então você pode realmente entender que o Sambandha, ou seja, como você aprende o Sambandha? Escutando, lendo, é um conceitos, né? Vendo as pessoas fazerem, assim. Então você vai aprender o Sambandha dessa maneira. Não tem um tempo indicado em tomar Harinama e tomar Diksha, não existe isso. Assim, por exemplo, você poderia tomar Harinama e Diksha ao mesmo tempo. Acontece, mas é raro. Por exemplo, aconteceu com o Vishvasara Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, aconteceu com Sirisara Maharaj, assim, eles já vinham de família bramínicas, quando chegaram lá, tomaram Harinama e Diksha no mesmo tempo. Já a gente vê o caso de Prabhupada Bhaktisiddhanta, foi diferente, ele recebeu Harinama, né, de Bhaktivinoda Thakur, e depois ele foi receber Diksha de Gorakshora Das Baja Maharaj. Quanto é o tempo que você precisa? Não tem. Assim, aqui, por exemplo, no meu caso, eu vejo, assim, claro que você pode, né, cada caso é um caso, mas na minha realidade, eu vejo que 1 ano eu acho que é legal. Se você está cantando Mahamantra por 1 ano, né, você segue os princípios, você, né, realmente estabeleceu a sua consciência que realmente é isso que você quer, então aí você pode tomar, a gente pode indicar você para tomar a segunda iniciação, né? Porque é uma coisa assim, é um passo além, né? Ou seja, se diz que a primeira iniciação você aceita um guru, na segunda iniciação o guru te aceita. Então, eles falam, eu acho legal essa frase, não sei quem falou, mas enfim, gostei. Ou seja, o guru te aceita mesmo, agora ele vai te aceitar mesmo, né? Você aceitou o guru, agora ele te aceita. Por quê? Porque o que nós queremos são gurus, nós não queremos discípulos. Discípulo eu não quero, eu quero gurus. Mas que tipo de guru? O guru que realmente, não que vai ficar iniciando tudo, não é isso, mas o guru é como o Mahaprabhu diz, Kiba Vipa Kiba Nyasi Shudra Kenanoi, Ei Krishna Tataveta Sei Guru Roy. Não importa qual é a sua posição que você estiver, se você realmente consegue entender a ciência transcendental, você tem que ser um guru. E você tem que ser um guru com as suas próprias palavras, com as suas ações. Isso é ser guru, entende? Você realmente, você olha a pessoa, você fala, nossa, não precisa falar nada, né? É como, por exemplo, São Francisco. Ele é São Francisco de Assis. Ele estava lá, e aí eles fizeram, tinha a irmã Clara, né? Irmã Clara, né? É irmã que fala? Irmã? A irmã Clara. A irmã Clara estava lá. Então eles ajudaram a construir o convento da irmã Clara, uma coisa assim. Ela e mais as suas, sei lá, freiras que estavam junto com ela, assim. E eles fizeram e o São Francisco, a gente sabe, ele construiu o seu primeiro eremitério, uma coisa assim, com as suas próprias mãos. A primeira igreja eles construíram carregando pedra, nas mãos, assim, tá, pedra sobre pedra, uma coisa assim. E aí foram lá e ajudaram a construir também o eremitério, lá, o convento da irmã Clara. E aí tem um momento lá que falava, ó,
chama São Francisco para ele pregar aqui, né? A irmã Clara, né? A irmã Clara, junto com as outras, né? Outras freiras, vamos chamar São Francisco para ele dar uma aula aqui pra gente, vamos. Aí chamaram São Francisco, e São Francisco foi. Então quando ele chegou lá, ele entrou de cabeça baixa, porque ele era um sannyasi, assim, um renunciante, São Francisco. E ele olhava pro chão, por quê? Porque ele não queria olhar por nenhuma mulher. Essa era a ideia dele, né? Ele ficava assim, olhando pro chão o tempo todo. Então isso que entrou, e aquele, né? Capuz, assim, olhando pro chão, assim. E ele chegou lá, ele sentou olhando pro chão, e o pessoal tá esperando, né? São Francisco falar, estão esperando. Ele não fala. E de repente passou lá meia hora, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, ele não fala nada. De repente ele agarra um pouco de terra, assim, do chão, joga na cabeça assim e fala. E não fala. Aí ele sai. Não falou nada. Aí todo mundo ficou olhando. Aí tava fácil, ou seja, do pó eu venho, pro pó eu voltarei. Nossa, incrível. Até hoje eu tô falando desse discurso que ele não falou nada. Até hoje eu tô falando isso. Eu já falei várias vezes esse exemplo. Mas é o quê? Mas era a sua prática, a sua pureza. Imagina, uma coisa incrível, né? Incrível. Então a gente não... Mahaprabhu mesmo, ele não falou muito também, não. Com Sarvabhauma Bhattacharya, ele sentou lá e ficou quietinho. Sarvabhauma Bhattacharya começou a falar, vem cá, você é um sannyasi muito jovem, 24 anos, muito bonitão, fica cantando, dançando, vem cá que eu vou te ensinar o Vedanta, né? Sarvabhauma Bhattacharya, ele ensinava o Vedanta para muitos sannyasis. Ele falou, vem cá, e começou o Vedanta, 7 dias. Mas o Prabhupada não falou nada, ficou quieto. Aí no final ele ficou pensando, mas como pode? Eu sei que ele tem uma inteligência muito especial, esse rapaz. Ele não falou nada, o que aconteceu? Ele falou, Mahaprabhu, ele falou, o que aconteceu com você? Você não tem nenhuma dúvida? Você não falou nada? Você não entendeu? Não é possível, você entendeu? Aí o Mahaprabhu falou, não, eu entendi. O que eu não entendi foi a sua explicação do Vedanta. O Vedanta eu entendi, eu entendo. Mas a sua explicação impessoal, essa explicação de como seguindo Shankara, isso que eu não entendi. Isso ficou muito estranho para mim. Realmente está estranho. Aí Sarvabhauma Bhattacharya ficou assim, não, tudo bem. Então ele tentou recuperar o seu prestígio, então ele vai e ele fala assim, o Bhagavata, o Bhagavata, é claro. Ele falou, então, aí ele cita um verso do Bhagavata, né, um verso que fala desse aspecto Atmarama, né, um aspecto... Quando você é um Atmarama, né, você já não você não tem sofrimento, você não experimenta nada, nem desapego, é um Atmarama, né, pessoa. Ele citou esse verso, aí ele citou esse verso e explicou esse verso 9 vezes, de 9 vezes de maneiras distintas, 9 vezes. Ele pegou o verso e ele deu 9 explicações diferentes do verso. Eu assim, uau, incrível, né? E Sarvabhauma Bhattacharya era o mais inteligente, o mais lógico, mais enfim. E aí Mahaprabhu olhou, não falou nada. Aí falou assim, você quer comentar alguma coisa desse verso? Você tá satisfeito? Ele falou, não, você tem alguma coisa para comentar? Eu falei assim, sim, eu tenho sim. Se eu puder, se você me permite. Aí ele explicou o verso 18 vezes diferente desse verso. Ele explicou 18 maneiras diferentes, sem tocar nas 9 explicações de Sarvabhauma Bhattacharya. Aí já ficou destruído, completamente destruído. E as explicações eram maravilhosas, era uma coisa assim, incrível. Então no início ele não falou nada, assim, não tem muito o que falar, né? Aí você pensa assim, né? Realmente você precisa mais mostrar do que falar. Ou seja, essa é a nossa filosofia. É preferível você dar o exemplo. E isso, ou seja, a gente aprende com exemplo. Por exemplo, você pode ter um guru lá que incrível, ele cita um monte de verso, ele faz um monte de coisa, abre um monte de templos, faz uma missão gigante. Depois ele dá um exemplo, ninguém quer saber dele. Por quê? Porque é pelo exemplo mesmo. Então, esse ensinamento é através do exemplo, mais do que palavras, mais do que ações, ou seja, ações externas, assim, vamos construir um monte de coisa, fazer um monte de história. Não, é você realmente ser o exemplo para as pessoas, porque através do exemplo você vai aprender muito. É como as crianças aprendem com o exemplo do pai, né? É assim. O pai, essa criança vê, o que a criança detesta? Ela detesta a indiferença, não é verdade?
Se você fica indiferente com o seu filho, ele fica... Por exemplo, se você castiga ele vai entender. Mas se você fica indiferente, se você não participa da vida dele, ele vai ficar... É a pior coisa para uma criança. Ela precisa de... Os pais precisam participar na vida da criança. Enviando dinheiro para ajudar, sei lá, se preocupando, educando, corrigindo, brincando, né? Assim, a criança ela vai entender isso. Então ela vai, claro, porque ela vai crescendo, chega numa hora que ela se torna, ela gosta muito dos pais, chega uma hora que ela já não quer mais ver os pais, não é verdade? Porque ela não quer mais passar o Natal com os pais, ela não quer mais estar com os pais, porque ela cresceu e os hormônios, sei lá, enfim, tudo modificou e agora ela não quer saber mais do pai e nem da mãe, assim, de certa maneira. Isso é bom que aconteça isso. Se não acontecer isso, tem uma coisa errada. Porque, por exemplo, você cria para quê? Para que eles voem, né? Assim, né? Igual o passarinho, né? O passarinho tá lá, aí cria, o passarinho vai criando, chega uma hora que ele tem que bater asa e voar. É a mesma coisa, a criança, o pai cria a criança para quê? Para que um dia ela saia de casa. Na verdade, ou seja, essa é a ideia. Mesmo que fique em casa, mas que ela tenha outra família, ou seja, que a coisa se expanda. Aí o pai funcionou. O pai funciona quando o quê? Quando ele é esquecido. Quando os filhos já não querem mais saber do pai. Aí você entende. É bom. E com o professor também é a mesma coisa. Um guru. Você está criando gurus, entende? Para você realmente fazer sozinho. Depois de um momento você tem que fazer sozinho. Você não pode ficar lá, vem cá, senta aqui do meu lado. Não. Chega uma hora que você tem que fazer por você mesmo. Então é a mesma coisa, entende? E a gente está... A liberdade é Bhakti-Otaku para isso. A liberdade, então, é o princípio que devemos considerar como o dom mais valioso de Deus. Não devemos nos deixar guiar por aqueles que viveram e pensaram antes de nós. Devemos pensar por nós mesmos e tentar obter mais verdades que ainda não foram descobertas. Então, na realidade, o Srimad Bhagavatam, ele nos orienta para quê? Para que a gente possa adotar o espírito dos Shastras. Não é simplesmente seguir as coisas, né? Por seguir. Né? Não tem como. Sei lá, as instruções do Manu Smriti, né? Sei lá, são os códigos, né? Muito antigos que a gente tem. E tudo isso é muito valioso, mas desde que se adapte à nossa realidade. A gente não pode... Por exemplo, você tem lá, você vai urinar para uma determinada direção uma determinada direção, de manhã à tarde você urina por outra direção, ou quando você fala, você vai ao banheiro, quando o chamado da natureza vem, você lança uma flecha, né, onde a flecha caiu, aí você vai lá, esse é o local que você vai atender o chamado da natureza. Bom, não é bem isso, né? Não é bem isso, ou seja, você não precisa seguir muito bem isso, né? Você precisa seguir a essência, né? Então, por isso o Bhagavata é o quê? Ele está dando a essência do Bhagavata, é a religião da liberdade. Por quê? Porque o Bhagavatam ele não está muito preocupado com tópicos a respeito do Varnashma, nada disso. Ou seja, quer dizer, apesar que ele pode tratar disso em algum momento, né? Sei lá, a gente pega o canto 7º, né? Onde Prahlada Maharaj ele vai descrever o Varnashma, mas não é bem isso. É você realmente entender o que o Nama Sankirtana Yasa Sarva Papa Pranashamo. Ou seja, o que é? É você entender que o santo nome ele tem que ser reverenciado. Ou seja, todos os papas, todas as reações pecaminosas podem ser eliminadas com o santo nome. E você precisa prestar reverências a esse aspecto superior que é o santo nome. Né? Então, por isso, o Bhagavatam é a religião da liberdade. Por você cantar o santo nome, todo mundo se tornou igual. Ou seja, não tem diferença.
assim, em certo sentido, né? Todo mundo pode alcançar a meta última simplesmente por cantar o santo nome. Então, por isso, essa característica, esse espírito de liberdade, o Bhagavatam te dá isso. Você precisa entender que essa religião é para as pessoas que querem realmente se purificar. E é para as pessoas que não têm inveja, as pessoas que realmente que são puras, no sentido do quê? Não da pureza, assim, que, por exemplo, quando você vê o Bhagavatam, você não vai ver, não, você precisa. Você não pode fumar por praticar o Sanatana Dharma, você não pode fumar, você não pode fazer sexo ilícito, você não pode, sei lá, não tem nada disso. Não tem nada disso. Você não pode comer carne, não fala nada disso. Ele não tá, o Shukadeva Goswami não está falando disso. Você vê lá, não tem isso. Por quê? Porque realmente é uma coisa para todo mundo fazer. E quando você vê esse passatempo de Mrigari, era um caçador que gostava de judiar dos animais, deixar eles agonizando lá. Isso era como o Mrigari, e Narada Muni foi lá, né, como deu misericórdia para ele. Chega um momento que ele tem compaixão, tanta compaixão dos animais, que ele não quer pisar nem numa formiga. Imagina. O que Narada Muni pediu para ele? Mata o animal de uma vez, não deixa ele sofrer. Essa foi a primeira instrução de Narada Muni. Quando a gente pega Vritasura, por exemplo, Vritasura, que estava no corpo de um demônio, uma coisa assim absurda, de rajas e tamas que ele tinha, mas ele era um devoto puro. Então, quando você vê lá Vritasura, no momento da batalha lá, ele assim com Indra, ele fala: vai, arranca minha cabeça, me mata logo, eu quero ir logo para Krishna. Imagina. Não é que ele estava querendo. O Indra, que era um semideus, imagina, o rei dos semideus, o rei dos céus, Indra, ele estava querendo mais poder, queria, né, derrotar, ele fez um monte de truques lá para, né? E isso era Indra. Agora, Vritasura não, era um devoto, ainda que estivesse no corpo de um demônio. Então a gente tem que entender o seguinte, que o Bhakti ele não tem essas considerações de gunas, assim, o Bhakti é nirguna, ele está além disso. Você pode realmente, não interessa a sua posição, você tem que praticar o Bhakti, essa é a ideia. Akama sarva kamova moksha kamudaradi. Ou seja, com desejo, sem desejo, se você quer a liberação, não importa a posição que você esteja, você precisa estar praticando o Bhakti. Essa é a coisa mais importante que você precisa entender. É a religião da liberdade, ela te dá liberdade para você realmente abraçar isso. Todo mundo é livre para realmente praticar o Bhakti. Até os animais podem praticar o Bhakti, ou seja, é uma coisa, as plantas podem praticar o Bhakti, você não precisa nem estar em corpo humano para praticar o Bhakti. Claro que no corpo humano, como a gente falou antes, você vai ter mais oportunidade para isso, para praticar de uma maneira mais poderosa, mas é essa liberdade que o Bhagavatam dá, que é muito importante para a gente entender.